Micro. Olá, então, boa noite a todos e para já eu quero dar os parabéns a vocês e a mim por estarmos aqui já há 14 semanas e tem sido uma experiência bastante interessante, para mim tem sido ótimo e hoje estamos a chegar ao último grupo daquela estrutura de Gênesis. Portanto, lembram-me que eu tinha mostrado e irei mostrar outra vez uma estrutura de genes baseada nas gerações ou as origens ou os descendentes de, e depois tem o nome de várias pessoas, várias famílias em Gênesis, e hoje então iremos abordar uma, que é daquelas pequenas, de Isaú, iremos iniciá-la e terminá-la, e iremos iniciar então a de Jacó, que nos vai relatar mais, o conteúdo vai ser maior sobre a vida de José. Entretanto, para leitura, antes de mostrar os slides, eu tinha uma seleção de leituras só por uma questão de tempo, porque o ideal era ler o texto todo, mas fiz uma pequena seleção de leituras de um capítulo e então vou pedir para a leitura ser feita agora e depois então iremos ver o estudo e os slides. A leitura vai incidir sobre o tempo já com José, mas iremos ainda primeiro estudar nos slides a linhagem de Isaú, mas a leitura incidirá sobre José. Ok, então vamos ler em Gênesis 37 e a partir do versículo 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Agora a partir do versículo 12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai, agora, e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E o homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Agora a partir do versículo 22. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia. E tomando, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Obrigado, Débora, pela leitura. Eu vou então tentar mostrar os slides e nós iremos iniciar então hoje com o livro de Jacó, o Descendentes de Jacó. Pedir permissão para mostrar aqui os meus slides, por favor. Já tens? Já tenho. Só um bocadinho.
Vamos ver se é este, ok. Então, nós os iremos estar a ver, então, a história da família de Esaú, o capítulo 36, praticamente, prolonga-se até ao versículo 1, e também a história da família de Jacó, que vai até ao capítulo 50, mas hoje nós iremos olhar apenas até ao capítulo 38. E isto é a estrutura, então, de Gênesis, a forma como ele está organizado. O texto a verde é aquilo que nós já temos visto, já temos estado a dar. Hoje vamos ver então o número 9, a estrutura, a história, aliás, da linhagem de Esaú, e depois vamos começar então a entrar já na questão da família de Jacó, que já devem ter notado, estes nomes não vão tratar propriamente da história do personagem que tem o nome. Por exemplo, nós temos os descendentes de Tera, mas que de facto vai narrar e descrever a vida de Abraão. Aqui também, apesar de ser a família de Jacó, mas vai mais tratar dos seus descendentes. Então vamos ter mais a história de José, se bem que Jacó vai aparecer também, como no caso de Esaú, vamos ser introduzidos também à sua família. O capítulo, então, que trata da família de Esaú, ela tem uma característica interessante, é que por duas vezes neste capítulo aparecem as gerações de Esaú, mas tem possivelmente há aqui uma razão de ser. Os primeiros versículos, até ao versículo 8, nós temos uma descrição breve da descendência de Esaú, onde notar que tanto Ismael como Esaú têm uma secção menor de descrição, porque de facto eles não vão fazer parte daquela linha a quem o Senhor está a cumprir as promessas que fez a Abraão. Portanto, temos Abraão, temos Isaac, depois poderíamos ter Jacó, Esaú vai ser Jacó, e então aqui vai sair fora, como também com Ismael saiu. Mas mesmo assim este é um dos maiores capítulos do livro de Gênesis. Então nós temos nos primeiros 8 versículos uma breve descrição, um breve panorama de Esaú e dos seus descendentes. A partir do versículo 9, como que há uma repetição das gerações de Esaú, mas agora vai ter o quadro vai se tornar que ele não é apenas uma tribo, mas vai até ter reis, chefes, já que vão dar origem à nação de Edom. E isto, porquê? Porque mais adiante, já quando Israel sai do Egito, vai entrar em Canaã, eles vão ter problemas com Edom. Ao longo da história de Israel vai haver complicações com esta nação e de facto, como nós tínhamos origens dos ismaelitas e de outros grupos no livro de Gênesis, aqui também temos mais alguém que está como que descendente da família de Abraão. No entanto, não faz parte desta linha da promessa. E isto é interessante porque todos estes acabam por ser filhos de Abraão. E quando nós olhamos o mapa geográfico de povos, é interessante notar estes grupos, que todos eles descendem de Abraão. Aliás, ainda temos os filhos de Quetura, que nem sequer estão aqui mencionados, mas a palavra de bênção que o Senhor deu a Abraão e aos seus descendentes, ela é aplicada, eles figuram nesta genealogia a nível de promessa, a nível de aliança. Esses não estão na aliança, e é interessante que eles vão saindo de alguma forma, eles vão saindo da terra que o Senhor prometeu a Abraão e aos seus descendentes. Esaú, neste texto, no versículo 9, nota-se então que ele sai deste meio e vai para outro lugar, que irá dar então origem a Edom, diz o versículo 9, diz aliás o versículo 7, que até é uma frase repetida, o versículo 6 inicia assim: levou Esaú as suas mulheres, os seus filhos e todas as pessoas da sua casa, e o seu rebanho, todo o gado, toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. E há uma frase repetida, não sei se lembram, no caso entre Abraão e o sobrinho Ló, o versículo 7, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do gado. Então esta ideia já é repetida com o caso entre Abraão e Ló também sai da terra da promessa, vai embora voluntariamente. Aqui temos Esaú a sair, e temos então um contraste que é estabelecido entre
na mudança de Esaú para Jacó. Então nós temos que Esaú, que é Edom, habitou no Monte Sem, esta descendência de Esaú. Depois ali o texto continua mencionando os seus descendentes, e quando chegamos ao fim, então, do capítulo 36, estou a chegar ali. Então nós temos um contraste no fim do capítulo 36, do versículo 43, segundo as suas peregrinações na terra da possessão, este é Esaú, pai de Edom. Portanto, ele saiu da terra de Canaã para outra terra com a sua família, e temos as suas descendências, e no versículo 43, então, conclui o texto que este então é Esaú, pai de Edom, na terra da sua possessão para onde eles foram. E o versículo 1 do 37 contrasta: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Portanto, há aqui um esclarecimento bastante importante de que já tínhamos visto primeiro que a tensão entre Esaú e Jacó tinha sido resolvida, mas agora, sem haver tensão, não há aqui qualquer problema, apenas o espaço é pequeno para eles sustentarem os seus gados e os seus bens. Então Esaú, ele aparta-se da presença de Jacó, da terra da promessa. Para termos ideia, então nós temos ali, penso que está bem visível com letras grandes, Edom, temos o vale da zona do Mar Morto, uma falha geológica que há ali, e no outro lado daquela falha geológica, não sei se conseguem perceber no texto, mas temos ali o Negev, que é toda aquela região onde Abraão peregrinava. Temos Beersheba, Gerar, também está ali. Eu penso que esse está até da forma como nós escrevemos em português, mas portanto há uma grande distância onde Edom foi e Jacó estava. Também ao norte de Edom nós temos Moab, onde tinha já ido o Ló, o então sobrinho de Abraão. Portanto, nós estamos aqui a ver que estes povos, estes descendentes de Abraão, eles não vão estar sempre unidos, vai haver tensões, vai haver guerras e lutas. No caso de Esaú, até há algo bastante interessante que se prolonga pelas páginas do Antigo Testamento. Então, esta linhagem de Esaú é rejeitada, então eles saem, mas é interessante que logo a seguir que é mencionada a morte de Isaac, então vê logo mencionada a genealogia de Esaú, os seus descendentes, a sua história, e depois, que ocupa um capítulo, e depois então vem a história de Jacó, e essa vai se prolongar até ao fim do livro de Gênesis. E Esaú fica como que aqui compreendido entre o fim da vida de Isaac e a história de Jacó. Portanto, é um pequeno parênteses, digamos, que o texto tem aqui a mencionar um dos descendentes de Abraão. E se o Senhor prometeu abençoar os seus descendentes, sim, eles serão abençoados. É interessante que em Malaquias, nestes 2 versículos do primeiro capítulo, o Senhor afirma que tem amado a nação de Israel, e o Senhor sabe até a pergunta que a nação tem. Eles contrapõem e perguntam: mas em que é que tu nos tens amado? E o Senhor diz que ele escolheu Jacó, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Mas apesar desta linguagem que também é repetida na carta de Paulo aos Romanos, mesmo assim Esaú, ele continua ainda a ser mencionado. Claro que vai haver erros, e o que vamos notar é que a graça de Deus incide muito mais sobre aqueles que estão a fazer parte da aliança do que sobre os outros. Às vezes os outros são como que entregues à sua própria sorte, à sua própria inteligência, digamos assim, e aqueles que estão em aliança com o Senhor, muitas vezes eles são protegidos com graça sobre graça. Nós já vimos o que aconteceu com Abraão no Egito, já vimos com Isaac também, e também com Judá e com outros, iremos notar hoje. Um dos descendentes aqui de Esaú, e queria apenas fazer aqui um pequeno parênteses que é bastante interessante. Há um descendente de Esaú, portanto Esaú casou com, são mencionadas 3 mulheres, e do relacionamento de Esaú com Ada, portanto é melhor vocês olharem para aquele ponto da direita para a esquerda. Do casamento de Esaú com Ada sai um filho chamado Elifaz.
este filho Elifaz tem uma concubina chamada Tímna, portanto não é a esposa, é uma concubina, portanto não estaria dentro da própria linhagem de Esaú, e dessa união entre Elifaz e a concubina Tímna nasce um homem chamado Amaleque. Este Amaleque é aquele que irá dar origem aos amalequitas, que já devem ter lido nas páginas do Antigo Testamento. E estas guerras com Amaleque, aliás, quando Israel depois sai do Egito para ir para a terra de Canaã, Amaleque opõe-se-lhe, sai à guerra, e estas guerras elas vão se prolongar por toda a vida de Israel. Posteriormente, já com Saul, estas guerras, este é um pequeno diagrama então da história do Antigo Testamento, portanto nós temos ali um bocadinho à frente dos 2000 anos de Abraão, a história quando José vai para o Egito, que lemos hoje, fica ali numa esquina, quando a linha, depois de Abraão, 2000 antes de Cristo, quando a linha desce, é ali que está o episódio que lemos hoje, e estas questões com Amaleque, elas vão acontecer quando se dá o êxodo, eles estão a sair do Egito, já com Moisés e Josué para a conquista da terra. O rei Saul tem ordens para aniquilar também os amalequitas, e depois é bastante interessante que posteriormente, só ainda ter aqui um pouco, posteriormente, já depois da divisão do reino, dá-se a queda de Jerusalém, dá-se o exílio e acontece o livro de Ester, que já está a ser narrado em Susa, portanto, em pleno Império Persa. E há ali um personagem chamado Amã, que é mencionado como o Agagita, porque ele era um dos descendentes de Agag. Daí, possivelmente, a grande revolta e a raiva que ele tem contra os judeus e todo o complô que para aniquilar nos dias de Ester. Até aos dias de Ester, que já é um período bem mais à frente, porque estamos aqui a falar de mais de 1500 anos, digamos assim, de tensões, e graciosamente o Senhor tem mantido o seu povo, não por causa da fidelidade do povo, mas por causa da fidelidade de Deus e da sua graça sobre estas pessoas. A história de Jacó, então, entrando agora no capítulo 37, versículo 2, não vamos ver hoje até ao capítulo 50, então a história de Jacó, agora começamos começamos então a ver estas questões da vida de José. Sim, e o Senhor está a dar aqui, nestes capítulos, do 37 até ao 50, estas promessas que o Senhor tinha dado a Abraão, de dar descendência, de dar terra, de abençoar os povos e não os ovos através deles. A questão do Senhor abençoar os povos através de Abraão está-se agora a começar a cumprir. Sim, Abraão já tinha comprado a terra, Jacó também comprou uma pequena porção de terra, e indo José para o Egito, de facto toda aquela região vai ser salva da fome através da descendência de Abraão, neste caso de José. E também a ideia de levantar reis entre eles, já vimos que há os de Edom, e também irá haver reis em Israel. Esta família patriarcal tem umas características bastante interessantes. Ela é uma família disfuncional, se calhar diríamos hoje. Nós já percebemos que no ambiente da casa de Jacó havia tensões e havia ali alguns relacionamentos que não funcionavam bem, mesmo entre Jacó, a sua esposa, Esaú e o pai. Portanto, havia ali alguns favoritismos e havia algumas tensões. E havia essa luta de irmãos. Jacó foi criado nisso, então depois ele foi para o norte, para Arã, ele ali conheceu o sogro, houve também tensões, as duas esposas também viviam em disputas por causa dos filhos, e vimos que Jacó teve todo este processo de perceber quem era o Senhor, aprender quem era o Senhor, que ele teve um encontro quando atravessou o vale de Jaboque, e então finalmente parece que ele obedeceu à ordem de Deus, portanto não fez isso voluntariamente, digamos por sua iniciativa, mas à ordem do Senhor de voltar ao local de Betel e erguer ali um altar, cumprindo então o seu voto. E havia estas histórias de Abraão,
e de Isaac, do relacionamento deles com o Senhor. Mas, no entanto, parece que tudo isto não vai criar um ambiente harmonioso entre estes filhos de Jacó. Há tensões. E a forma como o texto descreve, que a Débora leu, ela é bastante interessante. Então somos logo ali apresentados que há vários filhos, e alguns são filhos da mesma mãe, portanto não temos que distinguir isso entre estes irmãos. Eles são irmãos, mas a mãe não é a mesma, e possivelmente o ambiente familiar não era igual entre todos estes irmãos. Há estes favoritismos, e José então não tem irmãos no sentido que não tem um outro irmão da mesma mãe neste momento. Portanto, neste momento ele é um filho único, de Abraão, quase que digamos assim, porque é o filho da esposa a quem realmente, eu disse Abraão, mas acho que era Jacó, acho que troquei. Portanto, ele é filho de Jacó, e num sentido é o filho único porque ele é filho da esposa a quem Jacó amava. E a maneira como Jacó lida com o seu filho vai trazer tensões familiares entre os irmãos. Portanto, este ambiente é uma herança familiar, infelizmente, porque Jacó já tinha as tensões com o irmão. Portanto, há uma série de coisas que nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, talvez até de uma forma inconsciente, acabamos por transmitir ambientes familiares que acabam por prejudicar toda a nossa família, de facto. E aqui nota-se que há essa competição, essa tensão, ela é negativa, ela é má. E o que é que notamos? Outra vez o mesmo paralelo. Se houve tensões e Esaú queria matar Jacó, agora temos os irmãos que querem matar José. Portanto, há a ideia aqui que uma história que se repete. Isto não é novo, porque os descendentes logo de Adão, a quem somos apresentados logo no início de Gênesis, também acabou por Caim por matar Abel. Portanto, esta tensão que existe no ser humano, mesmo já sendo esta família agora, a família da promessa e que nós conhecemos como os patriarcas, mas acaba por ter na mesma os mesmos problemas, a mesma disfuncionalidade que temos visto daqueles que não tinham sido escolhidos pelo Senhor. Então, continuando aqui neste diagrama, nos capítulos 39, José torna-se já governador do Egito. Depois, com o encontro com os irmãos e o pai, essa família é reconciliada e depois essa família é abençoada a viver ali no Egito, mas o livro não termina sem deixar no ar uma ideia de esperança, uma motivação para que esta família volte então à terra da promessa, e José e Jacó então mencionam isso. A história de Jacó tem algumas ironias, e eu queria notar aqui algumas delas, mas é interessante nós notarmos que Jacó cometeu algumas injustiças contra o seu irmão Esaú. Nós vimos que ele não foi muito honesto ou muito amigo do seu irmão na questão da primogenitura, depois ao enganar o pai para ter então também a bênção. E o que acontece agora é que também os filhos de Jacó estão agora a cometer algumas injustiças, alguns crimes contra ele. Portanto, aquilo que Jacó, digamos, que fez sofrer, agora ele próprio está também a sofrer. Uma ironia interessante é que Jacó, quando foi enganar o pai, havia ali um guisado com um cabrito e um manto e a pele do cabrito e tudo para ele se disfarçar de Esaú. E agora os filhos também o vão enganar com o mesmo método, também matam o cabrito, põem o sangue no manto para dizer que o filho dele favorito, José, tinha morrido. E estas tensões de novo, Rebeca queria favorecer Jacó, então isso levou a suscitar ódios e raivas em Esaú, que ele queria matar o seu irmão. E também o desejo de Jacó querer favorecer José leva os irmãos a quererem matar José. Portanto, são tensões e ambientes familiares que não são fáceis de resolver. E apesar de Deus estar com estas pessoas, de os abençoar, de os escolher, de os chamar, de os querer para eles, no entanto, estas tensões, elas continuam a existir. A estrutura deste livro, digamos assim, deste livro da história de Jacó, que começa no 37, ela apresenta também aquele formato de uma estrutura quiástica,
que já tínhamos visto aqui algumas vezes, em que as ideias elas vão muito paralelas. Portanto, temos o início da história de José e o fim da história de José, no A e no A'. Temos luto no B e no B', e as ideias vão andando assim paralelas. Alguns detalhes interessantes em que naquele nascimento, no capítulo 38, há uma troca do filho mais velho e do mais novo, e depois também no capítulo 47, quando está a ver a bênção dos filhos, também há ali uma troca com as mãos para a questão da bênção. Há também um contraste na letra D, no capítulo 39, em que José ele é vendido como escravo para um egípcio, portanto, para Potifar, ele vai ali como escravo, e passado algum tempo chegamos ao D' e agora é José que vai tornar os egípcios escravos de Faraó. Então, se uma ocasião houve desfavor na corte de Faraó, no capítulo 40, no capítulo 45 até há favor na corte de Faraó. Se José tinha revelado os sonhos do Faraó, então ele agora também revela a identidade aos seus irmãos, isto no 41 e no 44, e o meio, de facto, temos aquele momento de maior destaque, quando os irmãos vão ao Egito buscar comida, e então há ali o encontro desta família que, pela graça e o amor de Deus, acaba por se reconciliar. Este pequeno mapa ilustra um pouco as andanças da vida de José, mas eu queria sobretudo que nós nos detivéssemos, e vou pedir um esforço a vocês para conseguirem localizar a parte que eu queria focar. Eu tenho ali duas setas a vermelho e um pequeno círculo. A seta de baixo a vermelho, portanto há umas setas que fazem parte do mapa e outras eu coloquei. Há uma seta ali que está a indicar Hebron, que era o local onde José estaria com seu pai, e depois os irmãos foram para a zona que tem o círculo para Siquém pastorear os rebanhos. E Jacó, então, o pai, manda José para ver se os irmãos em Siquém, como é que eles estão. E quando José chega ali, ele anda às voltas, não os encontra um homem que lhe diz então que os irmãos foram para Dotã. E ele vai então para Dotã, e entretanto surge uma caravana de mianitas, portanto esta tensão está toda ali a existir, surge uma caravana de mianitas e José acaba por ser vendido para o Egito. Ok, o que eu acho interessante nesta narrativa é como eu dizer, uma máquina de providência divina que está a funcionar de uma forma impressionante, e funcionou neste caso, funciona em muitos outros casos na Bíblia, e talvez funcione muitas vezes na nossa vida, e é daquelas situações que mexe comigo. Então, nós já sabemos que há estas tensões terríveis entre José e os irmãos. Terríveis porque, de novo, quer-se matar alguém. Portanto, nós estamos a falar de ambientes de violência que nós, nas nossas casas, penso eu em geral, pelo menos a nível de ambientes de igreja, não estamos a sofrer essas tensões. Temos questões de trabalho, contendas, se calhar, com vizinhos ou familiares mais impertinentes, alguma coisa, todos nós temos esse tipo de problemas, mas estamos aqui a falar de tensões graves, em que uns irmãos querem matar uns aos outros, portanto, os irmãos querem matar José. E é impressionante a forma como Deus age nesta situação com José. Por um lado, ele livra José, por outro lado, ele não livra José. Então, eu queria ver se conseguia que vocês imaginassem um quadro, não sei se conhecem aqueles coisinhos de bonecos de madeira que se mexem, alguns estão até nas questões da previsão do tempo, com a umidade, que andam à roda, aqueles bonequinhos mecânicos que fazem vários movimentos e aquelas engrenagens que batem certo. Eu queria que vocês conseguissem olhar para esta narrativa como uma espécie de uma engrenagem que se calhar para nós tem surpresas, tem espontaneidade e tudo, mas parece que é uma engrenagem que bate certo, que bate na perfeição. Então, em Dotã o que é que acontece? Em Dotã nós temos os irmãos ali reunidos, José
acaba por ser poupado da morte, porque um dos irmãos intercede por ele, é colocado numa cova e, entretanto, chega uma caravana de midianitas ali a Dotã e ele acaba por ser vendido. Antes da caravana dos midianitas ter chegado a Dotã, essa caravana deve ter saído de algum ponto, eles eram mercadores. Okay? Então, e antes de José ter chegado a Dotã, ele tinha estado à procura dos irmãos em Siquém, que provavelmente era lá que eles deviam estar, mas eles não estavam. E isso levou José a atrasar-se para encontrar com os irmãos. Então, o que eu queria que nós pensássemos são como que 3 movimentações. Nós temos uma primeira movimentação que inclui Jacó e José, Jacó dando ordens a José para ir procurar os irmãos a Siquém, que está assinalado no círculo. Okay? Entretanto, os irmãos já tinham saído antes para apacentar os rebanhos em Siquém. E o texto não diz, mas eu penso que não é cometer nenhum erro, se nós calcularmos que em alguma altura também a caravana dos medianitas tinha saído do seu local onde foi buscar as mercadorias. Okay? E estas 3 movimentações começam a acontecer. Os medianitas não sabem nada de José nem dos irmãos dele, e os irmãos não sabem nada dos medianitas, nem tampouco também sabem que José vai ter com eles. José não sabe nada dos medianitas, mas pensa que os irmãos estão em Siquém. Então estes 3 grupos estão-se a movimentar. E há um momento em que eles se encontram, que é precisamente em Dotã. Nesse ponto, Dotã, encontra-se José, os irmãos e os midianitas. Mas para que este momento acontecesse, teve que haver alguns erros. E alguns erros, entre aspas. Um erro que aconteceu foi os irmãos saírem de Siquém e irem para Dotã. Parece que isso não estaria previsto. Depois também houve um compasso de espera, porque quando José chega a Siquém, não encontra os irmãos, ele gasta ali algum tempo e anda ali perdido. Anda às voltas. E há um homem que o indica e ele tem que ir até Dotã. Então estas perdas de tempo, digamos assim, acabam por proporcionar o momento de encontro de José, irmãos e midianitas. E ele é vendido. Parece que há uma máquina que tem estado aqui a trabalhar com estes 3 grupos que vai proporcionar que José seja vendido para o Egito. Isto dá a ideia que não é um mero acaso. Ou, se nós considerarmos, por exemplo, também, conhecendo a história do livro de Ruth, há um dia em que ela vai atrás dos ceifeiros e, por acaso, ela entra na parte que pertencia a Boaz. Ou, no caso do livro de Esther, por exemplo, precisamente quando Amã está a engendrar todo aquele esquema para matar os judeus, é precisamente aí que o rei tem uma insónia, e é precisamente nessa noite que ele manda ler o livro dos seus grandes feitos, e é precisamente que o livro é aberto na parte em que diz que Mardoqueu salvou o rei de uma conspiração, e o rei pergunta o que é que foi feito e nada tinha feito. Portanto, se considerarmos que isto são tudo coincidências, então são coincidências programadas por Deus, diria assim. Isto de facto é providência divina. Mas neste caso de José, providência divina não está aqui para, digamos, para o libertar de uma vida fácil, para uma vida fácil, aliás. José, sim, pela graça de Deus, ele é liberto da morte, ele não é morto, mas parece que Deus arranjou que a máquina funcionasse perfeitamente para que José fosse vendido como escravo. E é doloroso para mim, para nós, perceber que por vezes há momentos extremamente difíceis na nossa vida, que passamos por dores, e não sei se nós conseguimos imaginar o que é este jovem José com 17 anos, um favorito do pai. Já lemos que ele andava, quando ele ia ver os irmãos, o pai mandou ver como é que os irmãos estavam, mas já sabemos o retorno, ele fazia queixa dos irmãos. Portanto, era um favorito, tinha uma roupa favorita, era diferente dos outros. E ele agora vê estes ódios, é desprezado com 17 anos e ele é vendido como escravo para uma terra que ele não conhecia, com gente que ele nem sequer conhece, sem saber qual vai ser o seu futuro. Ele é completamente amputado e desterrado da família. Os irmãos estão convencidos que a diferença entre o matarem ou o venderem como escravo
é apenas dinheiro que eles têm a mais, porque pensam que nunca mais vão ver o irmão, e de certeza José também pensa que nunca mais vai ver o pai, nem a sua família, nem a sua casa, o seu conforto, as suas coisas. E o que é interessante nisto é que se Deus... eu quero que me entendam a explicar e depois podem me fazer algumas perguntas se eu explicar mal, mas na minha mente fica a ideia de que Deus, como libertou José de ser morto, ele também podia ter arranjado forma de José não ter sido vendido para o Egito. Mas parece que o Senhor pôs em movimento uma máquina com uma sincronia perfeita para que ele fosse vendido. E isto é doloroso. No entanto, lendo o resto dos capítulos, isto não significa abandono de Deus em relação a José. O Senhor era com José. Essa é uma frase que é repetida. Se lermos o resto dos capítulos, o Senhor estava com José. E apesar do Senhor estar com José, estas coisas terríveis aconteceram na vida de José. O acontecimento de coisas duras e difíceis na nossa vida, por vezes, é consequência do nosso próprio erro e pecado. Aqui, sim, há um misto de culpa de José. Ela andava a fazer queixa dos irmãos. Não temos detalhes, mas podemos imaginar a tensão. Talvez também seja uma culpa do próprio ambiente de Jacó. Mas o que é interessante é que em toda esta história, a mão de Deus, a graça de Deus, o cuidado de Deus e é esta parte que eu queria notar, há uma pedagogia de Deus em lidar com estas pessoas que Ele quer para si e a quem Ele quer usar. E essa pedagogia às vezes é dura de aprender. E esta pedagogia que Deus está a usar com esta família, que está a viver com tensões, e estas tensões vão andar ali anos, já onde notar que estas coisas todas duram muitos anos. Hoje temos outra vez um episódio que vai durar 20 anos. Estas tensões todas andam ali para que estas pessoas possam perceber quem é o Senhor. E nós não somos diferentes deles. Quando coisas complexas acontecem na nossa vida e dolorosas, às vezes a nossa tendência é perguntar ao Deus porquê. Porquê? Porquê é que isto aconteceu? Podemos imaginar o José, porquê é que eu fui vendido? Porquê é que os meus irmãos não gostam de mim? Deus, porquê é que tu deixas que isto aconteça? Enfim, uma série de questões. Estas questões normalmente não levam a lado nenhum. Mas é interessante notar a atitude de José, que iremos ver mais à frente, e aí sim ele aprendeu bem. Ele, em vez de fazer estas perguntas porquê, ele percebeu que o Senhor estava com ele, ele chegou-se a Deus mesmo no tempo difícil. Talvez a pergunta que nós podemos fazer é como é que eu posso crescer? Se estou numa situação fácil, se eu estou numa situação difícil, em vez de fazer a pergunta da revolta e queixar da injustiça, talvez o que eu posso fazer é como é que eu posso aprender a lição. E isto são questões que eu creio que é importante e nós podemos tirar daqui. Para terminar, mais à frente, a questão de Judá e Tamar. Outra vez, é uma história interessante, é um episódio que dura cerca de 20 anos. E o que é que nós vemos? Outra vez temos esta família patriarcal, digamos assim. Judá, o grande rei David é descendente de Judá. Jesus vem da tribo de Judá. Usamos tanto aquela expressão às vezes em alguns ambientes, o leão da tribo de Judá, mas aqui o nosso Judá não é uma pessoa muito recomendável. O primeiro erro que ele sai outra vez da Terra da Promessa. Então já vimos várias saídas da Terra da Promessa, algumas Deus orienta, outras não são orientadas por Deus. E esta não é orientada pelo Senhor. Judá rompe de alguma forma os laços com a família e vai habitar junto com os cananitas. E então ele ali casa com uma mulher e tem 3 filhos. E este período decorre em 20 anos. É interessante que os mesmos 20 anos que decorrem no Egito, José também deve estar a casar nesta altura e a ter filhos lá no Egito. Este episódio de Judá e Tamar, ele é muito interessante porque então os seus filhos casam com esta senhora Tamar e eles são maus, o Senhor reprova o que eles fazem e a atitude de Judá não é melhor. Então nós conhecemos a história, eu penso que devem ter lido durante a semana estes capítulos, e Judá acaba por ter uma atitude injusta para com a sua própria nora cananita. E de novo, apesar
deste homem se ter desligado da família, ter saído da terra da promessa, estar a viver com amigos, e tem lá o nome do amigo dele, com amigos cananitas, ainda assim a graça de Deus está sobre Judá. E Judá vai ter que aprender o conceito de justiça, não no seio da sua própria família, que supostamente seria a família que deveria ser o exemplo, temer ao Senhor e ter estes conceitos de justiça, mas ele próprio sofreu dos conceitos de ódio e de invejas dentro da sua casa, e ele vai ter que aprender o conceito de justiça de uma mulher que não é do seu grupo familiar, e então há um versículo que relata muito bem a lição que ele aprende, e isto é Deus a trabalhar na vida destas pessoas. Então, 38:26, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não dei a Selá meu filho. E depois diz também que ele nunca mais a possuiu. É uma história triste na vida de Judá. E isto também nos pode fazer lembrar que Jesus não escolheu necessariamente uma família de elite ou sem pecado para ver este mundo. Ele escolheu uma genealogia de pessoas cheias de falhas e de erros. E creio que aí está também a identificação com aquilo que nós somos. E quando nós pensamos acerca de nós próprios mais do que aquilo de facto nós somos, estamos a cometer uns bons erros. E é impressionante aqui que Judá teve que aprender o que era justiça com uma mulher cananita. É difícil por vezes a forma como Deus lida connosco para nós aprendermos lições. E é triste quando Deus tem que usar pessoas que nem o conhecem, para nós, que somos seus filhos, e nós que deveríamos ensinar as lições. É triste quando nós temos que aprender essas lições de outros. E aqui eu queria terminar, deixando uma questão a mim, a cada um de nós. Se mesmo assim nós temos conseguido ouvir a voz de Deus a aprender lições de conceitos do povo de Deus, que somos chamados a anunciar as boas novas, somos chamados a sermos luz neste mundo, mas por vezes parece que a luz está demasiado opaca, demasiado trêmula, e pela graça de Deus essa luz tem-se mantido viva durante muitos anos, mas pela graça de Deus. E eu oro que nós, que somos do Senhor, oro por mim, por vocês, pela Igreja do Senhor, que pela sua graça nós possamos continuar a viver pela sua graça, dando glória a Ele. Mas é um desafio de vida que temos, e as lutas e dificuldades, tentações, desvios, fraquezas que estes homens tiveram, que estes patriarcas tiveram, não são muito diferentes do que as nossas. E sempre que nós estamos a notar, é o Senhor a ir buscar os seus. Se em Judá ele vai ter também um processo de transformação. Vamos ver ao longo destes capítulos que ele vai mudar algumas coisas. Ele vai assumir algumas responsabilidades, ele vai regressar à família. Mas são momentos complicados na vida destes personagens, e eu creio que nós também devemos tirar lições para nós percebemos que sempre somos os frágeis. O Senhor sempre é fiel connosco e sempre precisamos da sua graça sobre nós, e devemos estar gratos por isso, pela graça do Senhor sobre cada um de nós. Para a semana, se quiserem fazer um progresso nas leituras, nós iremos ler então do capítulo 39, iniciar no versículo 1 até ao 47, 26. E terminei. Obrigado, Paulo.